Me que é, família, daqui fala o Predador de Notícias, atenção, é o Predador de Notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia. Você não sabia, está a saber a partir de nós, então é notícia, ok, família? Família, nossa campanha continua para aprendermos a família dos santos, prendemos esses marimbondos e tirar o MPLA do poder. Então, para isso acontecer, é simples. É só você curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Assim nós teremos, ou melhor, a nossa chance será maior, ok, família? Então, sem mais blá blá blá, quem quiser denunciar também no canal, os nossos links para a denúncia estão na descrição do vídeo, ok? E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo. É a hora de emergir. 29 anos depois, a verdade vem à tona. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, vocês devem ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo, é isto mesmo. É hora de emergir. 29 anos depois, a verdade vem à tona. 15 ou 19 de maio de 1991 impõe um ponto prévio. Antes de entrar na abordagem, vale lembrar que há imprecisões de dados na recente revelação de Gonçalves Carrillo, segundo os quais foi o seu pai, ou melhor, foi a seu pai, o malogrado jornalista Paulo Carrillo, a quem a UNITA interceptou via rádio transmitir, e não William Toné, dando lugar ao primeiro encontro no Alto Cavango entre Fala e Fapla, em maio de 1991. Ou melhor, José Gama responde ao general Nunda, né? Por José Gama, jornalista. E a família, sem mais blá blá blá, vamos lá ouvir o título, ou melhor, a cena completa, ok? O oficial das extintas Fala, que fez a interseção na altura, confirmou ao autor destas linhas que apenas interceptou as comunicações de William Tonet, que era o correspondente da VOA, mas contudo pede-me que apresente saudações aos filhos de Paulo Carrillo, que ele considera um herói e que veio a conhecer num segundo encontro entre as Fala e FAPELA, em Sangondo, num dos bairros do Luena. Em finais de 80, a UNITA preparava-se para organizar o seu congresso extraordinário que teve lugar algures na Jamba. Fernando Norberto de Castro, na altura porta-voz da UNITA, em Lisboa, organizou um grupo de jornalistas para se deslocarem à Jamba, a fim de mostrar a realidade da resistência que Jonas Savimbi travava contra o governo a partir do sul de Angola. Na caravana, foram despachados mais de 12 jornalistas estrangeiros, dentre os quais o antigo correspondente da VOA, William Tonet, o único jornalista negro do grupo, que nessa altura estava baseado na capital portuguesa. Viajou também um outro angolano, Jonoel Gonçalves. Ao chegarem à Jamba, passaram pela revista dos serviços de imigração, que detectaram que o correspondente da VOA trazia um passaporte angolano e um esboço biográfico que indicava ter passado pelas comunicações das extintas FAPELA. Na linguagem militar, telecomunicações significa ligação aos serviços de segurança, o que levou à detenção de Tonet por 3 dias, por suspeitarem tratar-se de um espião. Foi solto por pressão de Washington e na ocasião avistou-se com Arlindo Chenda Pena Bambam, que fora seu colega no tempo de estudante no AMBO. Em fevereiro de 1991, decorriam em Lisboa discretas conversações entre o governo de Angola e a UNITA. Entre abril e maio do mesmo ano, as forças de Savimbi haviam sitiado por 45 dias a cidade de Luena, uma vez que nas conversações em Lisboa estabeleciam que no dia 15 daquele mês seria a data da cessação das hostilidades e que depois dos acordos finais de paz, cada um ficaria com as partes territoriais conquistadas antes do fim do conflito.
A UNITA tinha o seu quartel-general nos fundos do Cuando Cubango e pretendia assinar os acordos de paz do Bicesse, tendo para si uma capital de província. Havendo previsão de haver cessar-fogo no dia 15, o jornalista José Fragoso, citado no livro Luena 45 Dias de Batalha de Ismael Silva, relata numa reportagem para o Jornal Público e Jornal de Angola que ele e um grupo de jornalistas foram surpreendidos com uma viagem de Luanda a Luena com escala em Saurimo. Saíram de Luanda, rumo a Saurimo no dia 13 de maio, onde dormiram e no dia 14 receberam ordens para avançar para Luena. Os profissionais da comunicação social, segundo o livro, viajaram com o então Coronel Ligino Carneiro. No seu despachado para o Jornal Público, José Fragoso conta que a noite que passamos no Luena era aguardada com grande ansiedade, uma vez que, a partir da meia-noite, 0 do 15, soaria do gongo da paz, hora que os combates deveriam interromper de ambos os lados. A partir das 0 horas, todos os nossos combatentes da UNITA, em todas as trincheiras, deverão cessar fogo, declarara Jonas Savimbi à Rádio Vorga, do seu partido, contrapondo as afirmações das FAPL, segundo as quais, só responderemos com fogo, se formos atacados. Passada a meia-noite do aguardado dia 15 de maio, foi notado sinais de flagelo contra a cidade representando incumprimento ou falhas no cessar-fogo determinado pelos negociadores em Lisboa. Ismael Silva, que esteve na cidade, descreve no seu livro que apesar de a UNITA sempre ter negado os ataques aos Luena, afirmando apenas que estava a consolidar as suas posições no terreno e a defender-se dos ataques aéreos do MPLA, os sinais de bombardeamento de artilharia e o número de ferido. Durante estes dias o correspondente da VOA, William Tonet, que ali estava a fazer cobertura da cessação das hostilidades, ligou o seu rádio satélite para fazer ligação para Washington a fim de pedir preparação da linha para enviar um dos seus despachos. Ao fazê-lo, as suas frequências foram interceptadas pelo então responsável das telecomunicações das FALA, Adriano Macavella Mackenzie, que se identificou e o desafiou a fazer uma reportagem mais completa cobrindo o outro lado. A corrente entre as partes garantia segurança, uma vez que William Tonet era conhecido pela UNITA desde a ida à Jamba. Ao autor destas linhas, Mackenzie explicou que interceptou a comunicação de William Tonet porque era correspondente da VOA e na altura uma informação imparcial impunha-se já que decorriam negociações em Portugal entre o governo e a UNITA. William Tonet aceitou o desafio de cobrir o outro lado e por entender que não fazia sentido haver hostilidade quando se estava a ocorrer negociações em Lisboa, propôs às duas partes para um encontro que teve lugar no dia 19 de maio. Antes ele foi ao lado da UNITA atravessando a fronteira, e regressou para passar a mensagem às FAPL. Perguntei-lhes se não seria possível um cessar-fogo, já que estávamos a negociar em Portugal. Este mostrou-se sensível à minha iniciativa e prometeu contatar Savimbi, que na altura estava no exterior de Angola. Na madrugada do dia seguinte Savimbi liga-me para saber da minha ideia. Mostrou-se muito desconfiado e quase não acreditava na iniciativa, mas deu-me a sua primeira anuência e parti para o outro lado para negociar com o general Higino e Sanjar e tive igualmente de fazer o mesmo com o presidente José Eduardo dos Santos, recorda William Tonet, numa entrevista dada ao jornalista Félix Miranda. No dia 17, o repórter da RTP, Carlos Albuquerque, havia já noticiado que apesar de ter havido ordens do ministro da Defesa de Angola em se cumprir o cessar-fogo, na manhã daquele dia as FAPL estabeleceram contacto via rádio com um oficial superior da UNITA que se encontrava num posto de combate a 40 km da cidade de Luena. Entretanto, para a conclusão do cessar-fogo, as partes sentaram-se sobre mediação de William Tonet, na zona Alto Calango, em que se comprometeram a regularização das tropas da UNITA que fizeram movimentações depois dos dias 14 e 15.05.91,
para o interior e proximidade do Luena, tal como o estabelecimento de corredor de segurança num raio de 10 km entre as duas forças. As partes acordaram a troca de informações diárias por via rádio, no Luena e agradeceram, no seu ponto 18, a mediação do Sr. jornalista, William Tonet, que permitiu a realização do encontro. 2 anos depois, as Forças Armadas angolanas levaram novamente o jornalista William Tonet para uma segunda mediação a fim de intervir junto a Jonas Savimbi para o fim das hostilidades, na cidade do Uambo. Aqui o jornalista já não teve êxito na missão uma vez que os confrontos militares tornaram-se intensos, tendo o mesmo acabado por ficar retido nos arredores da cidade com as forças do general das FAA, Jorge Sukissa, e mais tarde evacuado para Benguela depois de ferido durante os tiroteios. Para além do clima ter estado tenso, Jonas Savimbi faria uma comunicação pela rádio Vorgan retirando a sua confiança ao William Tonet, justificando que interceptou uma conversa sua com o general João Batista de Matos, que se encontrava na Catumbela.